Feira, dia 7 de janeiro. Vamos estudar aí sobre a saudação de Paulo aos Colossenses. Ontem nós vimos as saudações de Paulo aos Filipenses e agora nós vamos ver os Colossenses. Os Colossenses, eles foram uma igreja que Paulo não chegou não chegou a ter um encontro com eles, não chegou a vê-los presencialmente. Diferente dos Filipenses. Os Filipenses, Paulo tinha mais intimidade, a igreja que eles estavam viveram mais próximos, né? Mas os Colossenses já foi um pouco mais distante, eles não tiveram contato presencial. Então, mesmo assim, Paulo agradecia a Deus e orava por eles. Que Paulo ouvia as notícias de como é que a igreja estava prosperando, ouvia as notícias de como é que estava a situação espiritual da igreja e ele agradecia a Deus por isso. E como foi essa gratidão de Paulo? Como foi que ele deu graças a Deus pela igreja de Colossos? Nós vamos ver agora. Colossenses 1, do 3 ao 8. Veja só. Por que damos? Quem escreve essa carta de Colossenses é Paulo e Timóteo. Então provavelmente Paulo foi ditando e Timóteo foi escrevendo. Então damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então esse é o motivo de gratidão de Paulo, pela fé que aquela igreja tinha em Jesus e pelo amor que eles demonstravam. Então, a fé é bastante importante que a igreja tenha. Uma igreja sem fé, ela não sabe onde se apoiar, não sabe em que acreditar, né? Então, Paulo agradece pela fé e pelo amor que é demonstrado ali, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então, Paulo agradece pela fé, pela esperança e pelo amor. Vocês lembram que lá em Hebreus 11, Paulo fala dessas três coisas: permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses dons é o amor. Então, a igreja pode ter muita fé, a igreja pode até ter a esperança, e o amor tem que ser imprescindível. O amor não pode deixar de faltar, e sim tem que só aumentar. Então, Paulo ele agradece por essas três virtudes que ele encontrou nos Colossenses, mas ele não atribui a eles. Não foi por méritos deles que eles desenvolveram aquela fé inabalável, não foi pelos méritos deles que eles tiveram aquela esperança inamovível, e não foi pelos méritos deles que o amor deles era tão forte. Ele atribuiu todas essas virtudes a Deus. Porque, como diz lá em Tiago 1,17, toda dádiva e todo bom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, tudo de bom que há em nós é Deus quem nos dá. Você não desenvolve nada bom por seu próprio esforço, por conta própria. Você não se torna bom, você não se torna bondoso, você não se torna fervoroso por vontade própria. Toda virtude que você tem, tudo de bom que você tem na sua vida, é Deus quem desenvolve e coloca em você. São dons, são presentes. E esses dons, esses presentes, eles têm que ser desenvolvidos. Você não pode usar aqueles dons para outra aplicação. Você tem que usar esses dons na obra de Deus para eles serem desenvolvidos. Então, a fé, a esperança e o amor são virtudes que Deus incute no ser humano. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo e também recebemos a esperança do céu. Exatamente, quando nós vemos lá em aquela passagem que diz que o amor de Cristo nos constrange, ele nos faz querer abandonar o pecado, então nós somos justificados por Cristo, desenvolvemos a fé em Cristo. Então, uma coisa leva a outra. O amor nos leva a ter fé em Jesus, a ser justificados por Ele, e crendo nele, pensando nele, ansiando pelo dia que nós encontramos Ele, que vamos encontrar Ele, a nossa esperança aumenta. Então, Pedro escreveu que essa esperança é como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Então, a esperança é algo que nós nunca devemos perder. Conforme os anos passam, conforme as épocas vão passando, as gerações vão passando,
A esperança é algo que deve ser aumentada em nós. Nós não devemos desanimar de ter esperança. Tem pessoas que os anos vão passando, Jesus não vai voltando, e as pessoas vão esfriando na fé. Mas nós não. Quanto mais os anos vão passando, mais nossa esperança aumenta, porque a gente vê que o mundo vai se acabando, a maldade só vai aumentando. Tudo isso é sinal da volta de Jesus e logo, logo nós vamos vê-lo face a face. Então, o tempo só aumenta a nossa esperança. O tempo só aumenta a nossa certeza de que ele vai voltar. O tempo não vai, a esperança não vai diminuindo conforme o tempo passa, a esperança só vai aumentando, certo? Então, essa é a mentalidade do adventista. Cada ano que passa, crer cada vez mais. Então, olha o restante. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Então, Paulo afirma que o Evangelho é verdadeiro porque ele se baseia na palavra da verdade. Se baseia na mensagem que eles ouviram. Então, o apóstolo usou essa expressão para se referir à palavra inspirada de Deus, a Bíblia. Diferente da palavra humana, a palavra de Deus ela atua de forma eficaz na mente daqueles que creem e sempre realizam a vontade de Deus. Então, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus ele se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes e que então são capacitados a responder. O Evangelho ele produz frutos porque é a palavra da vida. Então, quando o seu coração está disposto a ouvir a palavra de Deus, então o Evangelho é plantado no seu coração e produz frutos. Assim como a semente que é jogada na boa terra, ela produz as 50, 60, 70 e 100 por um. As sementes que são jogadas nos outros solos, na beira do caminho, Satanás vem e arrebata. O Evangelho não teve como ser plantado ali. Não tem como você desenvolver a fé, não tem como você desenvolver o amor, nem a esperança. Quando a semente é jogada nas pedras, ela até chega a germinar, mas aí por não ter solo suficiente e vindo calor, né, aí a plantinha que germinou, ela murcha. Esse solo aí representa as perseguições, as dificuldades, né? E a pessoa vai e não deixa germinar o Evangelho no seu coração. Depois o solo dos espinhos. A semente até germina, mas os espinhos vêm e sufocam. Representa as ocupações da vida, o trabalho, correria, até as ilusões, as festas. Isso aí também não deixa o Evangelho germinar, portanto você não desenvolve nem a fé, nem a esperança, nem o amor. E por fim, o solo de boa terra, como eu falei, é onde tudo isso cresce na vida do cristão. O cristão desenvolve a fé, desenvolve a esperança, desenvolve o amor, porque o Evangelho foi plantado e germinou, frutificou. E está ajudando outras pessoas a conhecerem a mesma mensagem que você. Então, essa é a esperança, essa é a vontade de Deus que aconteça em cada um de nós. Que nosso coração seja essa boa terra da parábola. Porque quando você deixa a verdade, deixa a palavra da verdade ser pregada para você, você está dando um sinal para que Deus possa colocar em você essas virtudes, esses dons que nós vimos aqui, certo? Então, era isso que os colossenses tinham feito. Era isso que os colossenses tinham permitido que acontecesse na vida deles. Então, quando as pessoas não dão ouvidos à mensagem, não dão ouvidos à palavra de Deus, não acreditam, não tem como elas terem fé. A fé, ela não é algo que se desenvolve sem ler a Bíblia. Por que a fé não se desenvolve sem você ler nem estudar a Bíblia? Porque nós já vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não tem como você ter a sua crença em Deus, como pessoas dizem que tem, né? Eu tenho a minha comunhão com Deus, eu tenho a minha relação com Deus. Se a pessoa pegar numa Bíblia, eu tenho a minha fé com Deus. Não tem como. A fé ela se desenvolve a partir da leitura da Bíblia. E o amor. Não tem como você ter o amor sem conhecer a palavra de Deus. Porque é na Bíblia que nós encontramos o amor de Deus revelado de diferentes maneiras. Não tem como você desenvolver amor na sua vida sem ligação com a palavra de Deus. E muito menos a esperança. Nós não encontramos esperança em nenhum outro lugar sem ser na Bíblia. É na Bíblia que nós encontramos o nosso norte para o futuro. E a certeza de salvação para o presente. Então,
não tem como se desenvolver nem a fé, nem a esperança e nem o amor sem passar pela palavra de Deus. Tudo isso se encontra na Bíblia. Você não encontra em nenhum outro lugar. Então as pessoas que dizem que têm a sua relação com Deus sem estudar a Bíblia, não tem como você acreditar nisso. Então, olha aí o restante. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Veja que Paulo aqui fala um detalhe interessante. Ele diz que o evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Crescendo em todo o mundo. Isso aí é um dado bastante interessante. Paulo aqui ele fala que o evangelho tinha se espalhado em todo o mundo. Ele acreditava que o evangelho tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Então isso foi interessante porque isso foi 30 anos depois de Jesus morreu. No ano 60 depois de Cristo. Então, olha a rapidez com que a palavra foi pregada, né? Olha a rapidez com que o evangelho foi espalhado por ele e pelos outros apóstolos que se espalharam pelo mundo. Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele se foca tanto em Pedro, João, Tiago e em Paulo, e não fala muito dos outros discípulos, mas teve discípulos que foram pregar na África, teve discípulos que foram pregar na Índia. Então o evangelho se espalhou pelo velho mundo, né? O novo mundo ainda não tinha sido alcançado. Pelo velho mundo o evangelho se espalhou de forma veloz. Agora, por que facilitou isso acontecer? O sistema das estradas romanas. Tinha várias estradas conectando o país, o império, vários caminhos, várias vias, que todas levavam a Roma. Então foi essa facilidade de transporte para a época que levou o evangelho para várias cidades. Então, assim Deus fez a mensagem do evangelho ser conhecida no mundo todo. E até os apóstolos acreditavam que Jesus fosse voltar na época deles. Isso que é mais emocionante. Eles achavam que Jesus iria voltar na época deles. Tanto é que aquele famoso texto que a gente sempre lê, falando da volta de Jesus, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você vê que Paulo sempre fala na primeira pessoa. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo fala na primeira pessoa do plural. Nós, dessa geração. Então, a esperança já estava viva e forte no coração deles há mais de 2000 anos. Então, gente, é o poder de Deus atuando por meio da palavra que dá vida espiritual às pessoas, tornando-as novas criaturas em Cristo. Então, Paulo falou sobre a esperança que está guardada para nós no céu. O que essa esperança significa? E por que ela transforma a nossa vida, mesmo que nos sintamos indignos? Por que é só a esperança que move a vida do crente? Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós só estaríamos aqui por que nós não estaríamos aqui se não fosse a esperança? Nós todos, como adventistas, nós só estamos aqui, nós só temos a nossa motivação para estar aqui por causa da esperança. Se não for pela certeza da volta de Jesus, nós não teríamos motivação para estar aqui. Então, essa deve ser a nossa motivação. Essa deve ser a nossa certeza. A esperança é o que nos move. A esperança é o que nos guia. Então, devemos pedir a Deus para que, pelo estudo da palavra dele, todas as manhãs, a nossa fé, a nossa esperança, nosso amor só cresçam, só aumentem, só se desenvolvam a cada dia mais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado sobre essa manhã. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra, da lição, no dia de hoje. Agora pedimos uma bênção para o estudo do livro e que esse dia possa ser um dia onde sintamos a tua presença em nós todos os momentos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for passar o livro, fica à vontade.